Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, o último do ano! E eu confesso que mais desafiador e ao mesmo tempo libertador para mim. Tudo bem, vocês estão vendo isso no dia 31, tô gravando no dia 30 de dezembro, mas esse tema, os aprendizados, tem ressoado dentro de mim já faz um tempo. Só protelei para estar aqui, mas eu precisava que você estivesse assistindo isso hoje, seja dia 31, seja já em 2026, como uma forma de eu começar um novo ano, com uma nova oportunidade. Se você não me conhece, eu me chamo Júlia, sou estudante de jornalismo e hoje falaremos o que ninguém me disse sobre 2025. Sabe, desde 2023, para ser específica, eu não sou mais a mesma. Sabe aquela tempestade que passa na história da gente que muda tudo? Pois é, isso aconteceu comigo. Mas para não perder tempo por aqui, e se você quiser saber mais, é só assistir o primeiro episódio do podcast, Pod 1, que você vai entender melhor. Mas em resumo, tentei viver da melhor forma possível aquele ano. Até que chegou o dia 31 de dezembro de 2023. Mas vamos voltar no tempo com a Júlia de 2024? O ano de 2024 foi um ano especial para mim. Que eu vivi um exercício que, olha, me manteve firme e me sustentou o ano todo. No dia 31 de 2023, eu vivi uma forte agonia. No sentido de o que seria do meu ano de 2024 por não ter perspectiva em alguns aspectos. O que aconteceu? Diante de Jesus, ele me deu uma palavra para nortear todo o meu ano, para que conforme eu fosse vivendo as realidades, eu pudesse lembrá-la. A palavra foi paciência. Deixar com que a minha vida fosse conduzida por ele, e não só isso, ter paciência nas situações que eu vivia na minha vida. Dito e feito. Ao longo de todo o ano, sempre que algo apertava, eu lembrava, tenha paciência. Nem tudo é do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. E eu já tenho refletido sempre que chega no finalzinho de dezembro, e eu vou fazer esse exercício de novo. Qual vai ser a palavra, Júlia, que vai nortear o seu ano de 2025? Eu já tenho uma dica aí. No cotidiano, Jesus já foi soltando a palavra que vai precisar nortear o meu ano. E eu te dou o desafio para você questionar Jesus. Qual é a palavra que ele tem para o seu ano? Sem dúvidas, essa prática que eu coloquei na minha vida desde então foi a melhor que eu faço desde então, todos os anos. A palavra do ano. Em 2023, em dezembro, eu tive a inspiração para a palavra de 2024. E a palavra de 2024 foi paciência. Então, em todas as situações que aconteciam no meu ano, dentro desses 12 meses, tudo, eu tentava exercitar a paciência. Até que no final de 2024, já vai chegando ali o final do ano, vai batendo esse sentimento de nostalgia, vou discernindo tudo aquilo que foi meu ano, o que eu posso ser melhor, enfim, juntar aquela gama de informações sobre o ano. E eu penso, e principalmente peço à luz de Deus para que me inspire na palavra do ano seguinte. E em 2025, a palavra foi coragem. Para quem é tímida, para quem muitas vezes é conformada, para quem muitas vezes se contenta com pouco, ter coragem é um grande desafio. Mas posso dizer que eu tentei viver com coragem, vivi grandes coisas durante esse ano, mas eu não pulei de paraquedas, não pulei de bungee jump, não andei numa montanha russa, não subi uma montanha, mas eu precisei ter muita coragem para alcançar aquilo que eu almejava nesse ano. E principalmente olhar para dentro, olhar para mim mesma, aquilo que é miséria dentro de mim, aquilo que eu fui colocando debaixo do tapete e deixando para depois, sabe? Em janeiro, pessoas muito importantes da minha vida foram bater asas, voar pra vida, seguir aquilo que tanto Deus estava chamando como a vida estava chamando. Uma delas foi minha amiga e outra delas foi o meu irmão. E foi um grande baque pra mim logo no início do ano, porque principalmente o meu irmão, nós somos ainda, mas antes éramos muito grudados, porque só temos 1 ano e 1 mês de diferença. Então, por exemplo, eu não lembro da minha vida
sem a presença dele. E eu tive que aguentar o tranco, né, de viver essa ausência que nunca esteve na minha vida, no meu coração. Então, não só a ausência, mas a gente sempre foi muito parceiro. Então, talvez em muitos momentos não ter aquela companhia para conversar, para pedir um conselho ali de forma imediata. Claro que, enfim, a gente conversava por mensagem, se ligava, mas a gente sabe, não é a mesma coisa. E já foi um pé direito da coragem bater na minha porta. Bora, Júlia, lidar com esse fato. Esse fato de que talvez você viva muitos momentos só você, sabe? Lidar com a sua solidão, com você mesma. Nem sempre vai ter fulano ou ciclano para te fazer companhia. Não vai ter o ciclano do teu irmão para te fazer companhia. Mas, claro, vai ter Deus e você mesma. E aí, o que você vai fazer? Então, logo em janeiro já comecei o ano com o pé direito, né? Mas até nisso Deus é bom porque eu nunca tive sozinha, sabe? Por mais que ele não estivesse mais, teve uma pessoa muito especial que foi um grande amparo para mim nesse tempo. Em fevereiro, comecei a tirar do papel o coisas que ninguém te disse. Então, investi no microfone, eu aprendi a mexer nos equipamentos, pensei no episódio piloto, gravei. Só em março eu postei pra vocês, né? O podcast me exigiu coragem, porque aqui a gente não vem falar de temas puramente superficiais. Eu tento trazer um pouco daquilo que é a profundidade que eu vivo no meu dia a dia. Sou uma pessoa que penso muito, reflito muito sobre as coisas. E veio assim no meu coração de compartilhar. Assim, para quem quisesse escutar, para quem quisesse ver, um pouquinho sobre os temas que andavam ruminando na minha mente, no meu coração. E é preciso coragem, né? Porque o que eu faço aqui com vocês é expor daquilo que tá no meu secreto, sabe? Aquilo que tá dentro de mim. E transmitir isso pra fora e ainda pôr na internet pra qualquer pessoa assistir, é preciso coragem, vocês não concordam? Então, eu percebo que foi um passo muito grande, principalmente de colocar em prática tudo o que racionalmente eu penso aqui. Porque uma coisa é eu pensar aqui, aí outra coisa é eu fazer isso aqui, que é colocar em prática reflexões e aprendizados. Então, esse vídeo de hoje é uma forma de colocar em prática o que tá dentro do meu coração hoje, aquilo que é precioso pra mim. Lá pra maio, eu me recordo de precisar ter conversas difíceis e ter coragem de começar a dizer aquilo que eu realmente queria, aquela coragem de desagradar, né? Aquela coragem de não agradar. E é complicado porque muitas vezes você ter coragem de dizer aquilo que você quer e de não agradar traz discussões, traz conversas difíceis com o outro, consigo mesma, em relação aos relacionamentos, ao trabalho. E eu tive que viver esse embate, sabe? Não ter medo das conversas difíceis e dos rumos que elas poderiam tomar, né? Eu me recordo de uma frase do Jordan Peterson que ele diz: não tenha medo do conflito que pode te trazer a paz. E na nossa vida, conversas difíceis são inevitáveis, mas muitas vezes, porque eu tenho medo que possa gerar esse tipo de reação, você acaba não tendo e se frustrando e aceitando pouco e vivendo, de certa forma, em algum tipo de mesmice, né? E no meu ano, principalmente, eu tive ao longo de todo o ano conversas muito difíceis, que teve resultados bons, mas que teve resultados não agradáveis, coisas que eu não queria, resultados ruins, pode-se assim dizer. Em junho eu começo a vislumbrar aquilo que pode ser a minha realização pessoal. Para mim, era complicado um pouco lidar com isso, porque na fase que eu vivo, muitas vezes, o externo me cobra muito a questão profissional. Então, o que você vai fazer, o que você vai estudar, onde você vai querer estar depois da faculdade.
Mas existe outro aspecto que chama o meu coração, sabe? Que talvez me realize muito mais do que o aspecto profissional. Claro, eu quero me formar como jornalista, tem umas empresas aí que eu fico de olho, que eu penso em trabalhar um dia, mas existe outra coisa que chama muito meu coração, vocacionalmente falando. Veja, a vocação, ela é o conjunto também da sua vida profissional com a sua vida vocacional. Às vezes a gente fica na atualidade que eu tô, 21 anos, focado tanto faculdade, estudar e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e deixa a vocação de lado. E você chega depois aos seus 35 anos, olha pra trás e o que eu fiz da minha vida, sabe? Você pode até estar toda rica, uma socialite, mas sem ninguém. Sendo que não precisa disso, sabe? Esse ano eu aprendi que existe um equilíbrio importante. As duas coisas podem caminhar juntas. Eu posso estar estudando jornalismo, almejando tais empresas, mas eu também reconheço que, por exemplo, a vida do lar me encanta muito. Eu sempre fui muito família, sempre gostei de ficar em casa, gosto de cozinhar, gosto de agradar aos outros com uns atos de serviço, então quem eu amo eu sirvo, e sempre isso foi falando mais alto ao meu coração, mas ao mesmo tempo a minha cabeça virada contra si mesma. Mas agora, Júlia, dona de casa? Nossa, mas que fácil! Nossa, mas e a formação profissional? Nossa, mas você não vai fazer nada? Então eu vivi um grande conflito nesse sentido, mas eu entendi que as duas coisas, elas podem caminhar juntas. Eu sei o que encanta o meu coração, mas por enquanto não posso ter o que realmente encanta o meu coração. Então eu vou me dedicando àqueles outros amores que também rodeiam o meu interior, né? Que atualmente é os meus estudos, a minha profissão, o meu autoconhecimento, as novas habilidades, adquirir novas habilidades. Continuando em agosto, eu tive uma grande oportunidade nesse mês de participar de um processo seletivo de emprego. É uma empresa que eu tenho uma admiração, que foi por pura coincidência que essa vaga assim apareceu e por que não, né? Me candidatei. No fim das contas eu não consegui, mas eu não fiquei triste, sabe por quê? Porque eu provei pra mim mesma que quando eu quero alguma coisa, eu faço acontecer. Foi uma seleção para uma vaga de emprego que eu dei o meu máximo, dei o meu melhor, coloquei ali tudo que os 3 anos de jornalismo que eu já tinha estudado em prática. Fui humilde também para pedir segundas opiniões, pessoas experientes mais do que eu. E eu fiquei contente porque eu fui até a 3ª fase e só ia até a 4ª fase. E aí depois eu acho que chegava uma oportunidade, né, oficialmente, o emprego. Mas com certeza deve ter tido outras pessoas mais qualificadas do que eu, até porque eu não sou formada ainda. Então foi muito bom porque eu provei pra mim mesma, sabe? Que quando eu quero alguma coisa, eu realmente consigo. E fui determinada. Pra gente finalizar, quase nos 45 do segundo tempo do meu ano, eu achei que já podia entrar naquele sentimento de nostalgia e reflexão do meu ano. De repente, o clímax do meu ano chegou. E o baque foi tão forte que eu tô lidando com isso até hoje. Mas eu senti de trazer um pouquinho sobre isso, porque se tem algo valioso e que eu acho que é o centro desse vídeo, que eu gostaria de trazer pra vocês pra gente finalizar, é que se tem uma coisa que eu fiz esse ano, foi amar. No fim das contas, eu reconheci e eu reconheço que eu amei muito esse ano. Eu tive paciência, eu não desisti, eu insisti, dei uma nova chance e depois, por último, o mais doloroso foi deixar. É muito fácil eu amar minha mãe que me deu a vida, o meu pai que luta por mim todos os dias, os meus irmãos que sempre estão comigo, mas permitir que outra pessoa entre na sua vida, conheça a sua história e, enfim, depois tome caminhos diferentes. É doloroso, sim, mas eu percebi o quanto
eu sou capaz de amar, sabe? E no fim das contas eu finalizo o meu ano um pouco constrangida, tipo, caraca, eu consegui me superar, eu fui transformada, sou outra pessoa, sabe? Por mais que às vezes amar seja doloroso, ele é transformador, porque você sai de si mesma pro outro. Vemos uma sociedade tão egoísta, né? Jovens tão egoístas, focados em si mesmo, no que eu quero, no que eu vou fazer, mas não percebe que a maior beleza está em se doar para o outro. E eu observar tudo isso hoje é consolo para mim, mas há um mês e pouco atrás era dor, eu confesso. Mas eu finalizo esse vídeo dizendo que ele foi libertador porque eu acolho a minha história, sabe? Eu acolho tudo que eu vivi nesse ano. Desde janeiro até setembro, até novembro, até hoje eu acolho tudo, seja coisas boas, seja coisas ruins, porque ela vai modelando a minha história, vai construindo quem eu sou, o meu caráter, vai me fazendo ser uma pessoa mais forte. Então, um grande aprendizado de 2025 foi que eu tive coragem e muita pra amar. E eu realmente amei. E eu fico emocionada, porque eu sou emotiva, gente. Mas eu fico muito feliz porque eu só fui capaz de amar porque, primeiramente, alguém me amou. E quem me amou, a gente já sabe. Foi Deus. Então, nós só somos capazes de dar a mais pro outro porque alguém nos deu a mais por nós, nos deu a graça. Eu reconheço que sozinha não sou capaz de nada. Reconheço que sozinha eu não conseguiria fazer nem metade das coisas que eu fiz esse ano. Então, é com alegria que eu compartilho com você coisas que ninguém me disse sobre 2025 e já discernindo ao longo de todo esse mês, defini minha palavra para 2026, que é confiança, confiar em Deus. Sei que o ano que vem será um grande ano para minha vida e me resta confiar em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas e que tem o melhor para mim e que o melhor muitas vezes não é o que eu quero, mas o que é realmente o melhor para mim. Não é o que eu penso que é o melhor para mim, mas é o que é melhor. E aí, o que você achou? Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi uma honra para mim estar aqui com você. Eu peço perdão por tantos minutos falando com você. Felizmente, tivemos a oportunidade de estarmos em 4 momentos juntos nesse ano, nos 4 episódios que foram postados do Coisas que Ninguém Te Disse. E acredito que o ano que vem teremos muito mais oportunidades. E obrigada a você que esteve comigo nesses 4 momentos, a você que esteve hoje comigo, enfim, há alguns episódios, há 2, há 3, há 4, há 1, enfim. Muito obrigado pela parceria, pela conversa. E eu aguardo o feedback de vocês aqui nos comentários. E faça esse exercício. Pense qual vai ser a sua palavra do ano de 2026. Porque a vida é uma só e precisamos dar o nosso melhor possível todos os dias e a todos os anos. Desde já, boas festas, Feliz Natal, que ainda dá tempo. Feliz Ano Novo. Até mais. Tchau, tchau.